Olá, hoje eu recebo Josué Gomes da Silva, presidente da Springs Global. É uma fusão da Coteminas com a americana Spring Industries, que está presente no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Show Business está começando agora, direto dos estúdios da Band, em São Paulo. Ele é filho do ex-vice-presidente da República, José Alencar, e hoje é responsável pelo comando do Grupo Têxtil, líder no segmento de cama, mesa e banho das Américas, com unidades industriais no Brasil, Argentina, Estados Unidos e Canadá. Vamos falar agora com o presidente da Springs Global, Josué Gomes da Silva. Boa noite, Josué. Prazer estar aqui com você. Super obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu sei que a sua vida é corrida, muito corrida, mas arrumou um tempinho para a gente, né? Eu queria começar pela área política. Você já foi candidato ao Senado por Minas na última eleição. Você vai repetir a dose agora em 2018? Sônia, não há nenhum projeto eleitoral para 2018, mas falar não peremptoriamente, a gente sempre corre o risco de depois ter que voltar atrás. Então, eu não vou fazer isso. Não tenho nenhum projeto eleitoral para 2018, a não ser ajudar um projeto que eu acredite para o Brasil. A minha campanha, na última eleição, foi muito gratificante. Afinal de contas, foi uma oportunidade única que eu tive de ver o carinho dos mineiros para com a figura, o nome de José Alencar. Um filho nunca poderia ter uma oportunidade melhor. Na medida em que a campanha se desenrolava e as pessoas que eu nunca tinha visto passavam a me reconhecer nas ruas, elas vinham falar do meu pai. E isso não tem preço. Então, foi muito generoso o carinho dos mineiros, como eles me receberam, mas eu perdi uma eleição, ainda que tivesse recebido 3.650.000 votos, disputando contra um candidato que era fortíssimo. Anastasia, que é o atual senador por Minas, tinha sido governador até então, e é um bom candidato, um bom senador, eu acho que representa bem o estado de Minas Gerais. Olha, sabe o que me chamou a atenção na sua candidatura? Foi a maneira de financiar a sua campanha. Que eu tenha conhecimento, você foi o único candidato nas eleições de 2014 que só recebeu financiamento de pessoas físicas. Não recebeu nada de fundo partidário, nada, só pessoas físicas. Explica hoje que está esse debate gigante sobre isso, não pode mais empresa, você é dono de uma empresa, inclusive. Não pode mais empresa, não pode mais isso. Como foi a sua experiência de tocar uma campanha só com recursos de pessoas físicas? Sônia, eu não sei se eu fui o único candidato que só recebeu recursos de pessoas físicas. Eu só, de fato, aceitei recursos de pessoas físicas. Eu não tinha tesoureiro de campanha. Na verdade, a nossa estrutura de campanha era uma estrutura modesta, pequena, mas empresarial. Por exemplo, a cada contrato, nós fazíamos 3 cotações, dávamos para o menor preço, assinávamos o contrato, tudo direitinho, documentado, como numa empresa se faz. E eu não tive tesoureiro. Eu fiz uma carta de próprio punho para alguns amigos, dizendo que eu estava me candidatando ao Senado por Minas e que só aceitaria, tinha tomado a decisão de só aceitar recursos de pessoas físicas e, se eles poderiam contribuir, acreditando na minha candidatura, eu ficaria muito grato. Vários contribuíram, até de maneira, muitas vezes, surpreendente. Não esperava que quase todos para quem eu mandei a minha cartinha, e foram muitos, tivessem contribuído. E, de fato, pessoa física doa o que pode doar. E todos foram muito generosos comigo. E eu fiquei muito agradecido. Teve até um caso de um amigo que fez uma doação pela empresa. Talvez ele não tenha se atentado que a carta dizia que eu só aceitaria recursos de pessoa física. Eu devolvi a doação da empresa e falei, olha, se você puder doar pela pessoa física, eu fico muito agradecido. Mas se não doar, só o fato de você ter feito o gesto, acreditando na minha candidatura, já foi muito relevante para mim. E eu percebi uma coisa, Sônia, campanha não precisa do volume de recursos que se gasta. Era isso que eu queria saber de você. Eu era um ilustre desconhecido na política. Saí com traço de intenções de voto
e cheguei a 42% dos votos válidos. 42%? 42% dos votos válidos, mais de 3.600.000 votos. O governador Anastasia, hoje senador Anastasia, ele saiu com 80 e tantos por cento dos votos e foi eleito, como era natural que ele fosse. Mas ele foi eleito com quanto por cento? Com 53%, me parece, dos votos válidos, se eu não estiver enganado. Eu gastei um terço do que ele gastou. Eu gastei R$6.200.000 registrados na minha candidatura. Eu tenho a certeza que é 100% do que eu gastei. E ele gastou, registrado no TSE, cerca de R$18,5 milhões. Na verdade, deveria ter sido o contrário. Se tivesse sido o contrário e eu tivesse perdido a eleição, era mais natural do que eu ter gasto um terço. Perder era natural para mim, perder. Eu era um ilustre desconhecido. Meu nome ninguém conhecia na política de Minas, né? E gastei um terço. Então, esses volumes de recursos que são despendidos em campanhas políticas hoje, eu acho que são um despropósito. Completo. E se criou uma estrutura gigantesca em torno de campanhas que não é preciso. Eu gravava num estúdio simples, sem externas, as minhas falas, não usava nem teleprompter, porque eu não sei ler teleprompter, então falava o que vinha, vamos dizer, no meu coração e na minha alma, e obviamente dentro de temas pré-selecionados, e foi uma campanha modesta, mas uma campanha vitoriosa. Então você acha possível vitoriosa isso? No sentido de que eu acho que com pouco recurso, você conseguiu... eu consegui levar aos mineiros uma mensagem interessante. José, não sei se é de conhecimento seu ou conhecimento mais público, existe uma proposta dentro desse novo projeto político no Congresso de limitar a publicidade em mídia televisiva a estúdio só, não tem externa, porque isso barateia e muito custo. Ninguém fala muito sobre isso, eu não tenho visto isso em quase nenhum lugar. Você acha isso uma boa ideia? Você limitar para todo mundo? Eu acho que é mais que suficiente. As externas podem ser apenas um pequeno fotógrafo, um fotógrafo com uma pequena câmera que te acompanha nos seus eventos e faz as imagens dos eventos que você participa, porque isso acontece na política. Aliás, é o mais importante, mas aí você não esse contato com a população. Papai falava que o que ele realmente gostava na política era da campanha, porque o contato com a população era super gratificante. O povo, de fato, é muito generoso. E o povo vem, te abraça, pede coisas, faz recomendações de uma maneira muito espontânea, muito autêntica. Ele adorava isso e, de fato, a experiência que eu tive foi extremamente empolgante nesse sentido. Então, você ter alguém que te acompanha fazendo imagens, não precisa. Hoje você tem tantos equipamentos baratos, às vezes com um celular é suficiente, não é? Mas você pode usar um pouquinho de equipamento um pouco mais sofisticado, um fotógrafo que te acompanha e essas imagens externas podem ser usadas no seu programa. Agora, fazer gravações com externas, eu acho que são desnecessários e o estúdio é mais que suficiente. Agora, o financiamento público, não é uma sobretaxa dentro do eleitor? Sônia, a verdade é o seguinte, democracia custa dinheiro. Alguém para fazer uma campanha, no mínimo, vai gastar sola de sapato para fazer uma campanha. Você tem que ir ao eleitor de alguma maneira. Você tem que ter o contato com o eleitor. Você pode tentar reduzir o custo de uma campanha através, por exemplo, de um voto distrital, porque você vai falar com, sei lá, 200 mil eleitores, ao invés de falar com 16 milhões de eleitores ou 40 milhões de eleitores. Então, você pode ter instrumentos através do qual você diminua o custo de uma campanha. Mas algum recurso será necessário. Claro. Se você libera apenas recursos empresariais ilimitados, ou de pessoas você físicas, distorce, e também de pessoas físicas. Como você fez? Mas vamos ser sinceros também. Eu sabia que eu podia financiar minha própria campanha, não é? Nem todos podem. Ou seja, eu não precisava de contar com a generosidade de amigos que doaram para financiar a minha campanha. E mesmo tendo recebido inúmeras doações, eu financiei um percentual muito elevado da minha campanha com o meu próprio recurso. Zero de dívida, não passei com nenhuma dívida de campanha, nada, zero. Não é? Mas eu podia fazer isso. Quantos podem? Então, eu acho que também a gente tem que entender que a democracia tem algum custo e que alguma complementação de financiamento público é necessária. Eu não sou contra o financiamento público. Eu acho que é um absurdo, porque não precisa desse recurso, é se falar, por exemplo, numa campanha para deputado federal,
custando 20 milhões, 30 milhões. A campanha para um governo do Estado custando 100 milhões, 150 milhões, 50 milhões. Isso eu acho que é um despropósito. Não precisa desse tipo de gasto. E isso eu tive uma experiência que mostra que não precisa, e uma experiência, nesse aspecto, vitoriosa. O custo do meu voto foi menos de 2,5 vezes do que o custo do voto do Anastasia. Puxa vida, era para ser o contrário. Né? Então não precisa de tanto recurso. É um desperdício de recurso e desnecessário. Josué, adorei esse teu depoimento. Foi muito, acho que nosso telespectador aprendeu muito com isso. Vou te interromper um minutinho e já voltamos com a entrevista de Josué Gomes da Silva. Show Business, já já. Estamos de volta na entrevista com o presidente da Coteminas. Josué, vou falar mais um pouquinho sobre política. Como é que você está vendo a situação hoje no país? Sônia, eu acho que tem um efeito colateral disso tudo que me torna ainda mais confiante com o futuro do nosso Brasil. É o engajamento dos jovens que agora se veem realmente como cidadãos. E mais do que isso, eles estão vendo que é preciso exercerem esta cidadania, através de trabalhos comunitários, através também de trabalhos na política. O número de jovens na faixa etária de 25 a 40 anos que estão se envolvendo na política é absolutamente empolgante. A nossa geração meio que viveu aquele espírito da lei de Gerson. Eu não acho que foi generalizado no Brasil. Muitos, aliás, a grande maioria dos cidadãos são de bens e cumpridores dos seus deveres. Mas sempre ficou aquela ideia de que levar vantagem é uma boa coisa, não é? E é razoável, e é o que se deve fazer. E você vê nas conversas, como é que você sente isso nas empresas? Esses jovens não pensam assim, esses jovens são éticos, esses jovens têm valores, e eu acho que eles vão resgatar os verdadeiros valores nacionais. Então você está otimista com o país? Muito otimista. Eu acho que esses jovens, quando a gente fica um pouco desanimado com as notícias, com as dificuldades, às vezes, de negócios, o negócio é conversar com jovens. É empolgante. A gente criou um grupo novo na empresa que só tem jovens, muito diverso, é um grupo que a gente chama de Grupo Omni, que faz todo um trabalho na transformação digital da nossa empresa, e são jovens. Quando a gente vai conversar com um deles ou com todos, vê as apresentações deles, os projetos deles, isso empolga muito. E todos são preocupados com a sociedade, com a posição deles no cenário como cidadãos. Todos têm algum engajamento em atividades, vamos dizer, de organizações sociais. E muitos estão começando, não lá necessariamente, mas muitos desses jovens estão começando a entrar na política. Isso eu acho que vai ser uma mudança transformadora no Brasil, de um futuro de política muito mais ética, muito mais preocupados, de fato, com o país e não com si próprio. Josué, você acha que nós já vamos ver essa transformação em 2018? Você acha que o Congresso vai ter uma mudança geral? Isso nunca é... É que nós temos a tendência a imaginar, porque, de fato, o ser humano vive muito poucos anos, né? Então, a gente tende a ser muito imediatista. Para a vida de uma nação, uma eleição não é tão fundamental assim. Para a nossa vida, que estamos aqui hoje, é muito fundamental. Não acho que vai ser uma mudança dramática em 2018, mas existe uma mudança de geração. E a geração que vem, eu acho que é melhor do que a geração que está deixando o poder. Em termos, vamos agora para a empresa. Existe uma mudança? O que você sente na empresa com essa transformação? Com esses jovens entrando na empresa, o que vocês aprendem de novo? Como é que está a Coteminas? Conta um pouco da história da Coteminas. Para começar, uma das coisas que a gente aprende é que reunião tem que ser muito curta, porque o que você não consegue resolver rapidamente não se resolve mais. É melhor desfazer a reunião, voltar para a prancheta, começar a pensar de novo e depois se reunir para resolver os problemas. Eles fazem reunião em mesa de reunião sem cadeiras. É uma mesa alta em que eles se reúnem e as reuniões duram menos do que 10. Esse grupo foi colocado em funcionamento há cerca de 9 meses, 10 meses, e, de fato, estão trazendo muita empolgação para a empresa. A nossa empresa está vivendo um momento muito bom. Nós temos marcas que são líderes no segmento de cama, mesa e banho no Brasil, na Argentina e na América do Norte. Marcas como Moisés, M. Martin, Artex, Santista,
cada uma voltada a um determinado segmento da população. Nós estamos fazendo uma verdadeira transformação digital e nós adotamos agora como missão, de fato, fazer os nossos consumidores dormirem bem e, com isto, ajudá-los a realizarem os seus sonhos. E nós estamos, por exemplo, incorporando eletrônica nos nossos produtos para o sono, de maneira a permitir que os nossos consumidores recebam informações relevantes sobre a qualidade do sono deles. Isso é muito importante, Sônia, porque a gente não se dá conta que mais ou menos 30% do nosso tempo a gente passa dormindo. Aproximadamente, tem pessoas que conseguem dormir menos, tem pessoas que precisam dormir um pouco mais. E a qualidade do sono tem caído por um conjunto de razões. Se nós pudermos melhorar através da eletrônica, que no fundo são os wearables, né, ou a internet das coisas, são sensores incorporados aos nossos produtos para o sono, que nós conseguimos ler diversas informações do ambiente do sono e da qualidade do sono, e depois, através de algoritmos, nós damos referências e indicações ao consumidor de como ele consegue melhorar. Nós fazemos hoje, na prática, como é que funciona? Eu estou curiosa aqui. Não, porque Desculpa nós fazemos no mundo cerca de 100 milhões de unidades por ano de produtos para o sono. Entre protetores de colchão, protetores de travesseiros, mattress pads e outros produtos para o sono. Fora os lençóis, eu estou falando de produtos que são mais permanentes na cama, né? O que nós estamos fazendo é incorporando sensores nesses produtos. Nossa meta no ano que vem, em pelo menos 20% dos nossos produtos que nós distribuímos, eles já estarem incorporados sensores. Esses sensores têm uma comunicação Bluetooth com o celular da pessoa, que aí se comunica com um software que vai fazendo, através de algoritmos, leituras de quanto a pessoa está se movimentando, correlações entre ruídos externos e a movimentação que indica um estado de sono diferente. É uma combinação de ciência do sono, e aí tem equipes médicas nos auxiliando nisso, com eletrônica, com produção têxtil. Nossa, mas isso é muito interessante. Você está monitorando. Na hora que vocês vendem o produto, vocês perguntam para quem está comprando se, enfim, se pode pôr um sensor ou se não pode? Num primeiro momento, nós estamos, vamos dizer, incorporando os produtos sem cobrar nada por isso. Tá. E esses produtos estão em fase final de teste para serem lançados de maneira, vamos dizer, grande no mercado. Agora, obviamente, nós não estamos invadindo a intimidade do consumidor, não, porque ele se conecta ou não se ele quiser. Tá. Né? Você tem que ter uma interligação e o seu celular tem que autorizar ou não a transmissão daquelas informações. Então, não há invasão vamos dizer, a nenhuma dado do consumidor, caso ele não queira. Se ele quiser, aquilo pode ser útil para ele, a gente acredita que é. Você sabe que hoje tem uma ciência que está se desenvolvendo para auxiliar as pessoas a dormirem melhor. O que a gente está tentando é usar um pouco disso, tendo em vista que nós temos, como eu disse, quase 100 milhões... Fora remédio, o que é? O remédio sempre traz ou dependência química, ou algum efeito colateral, né? Se a gente consegue correlacionar causas ambientais que trazem distúrbio ao sono, com essas leituras, a gente talvez consiga recomendar supressão dessas causas ambientais para que o consumidor consiga dormir melhor. É óbvio que o estresse do dia a dia aí já é diferente. A gente tem também, isso já está, aplicativos que trazem alguns, vamos dizer, músicas que tentam acalmar a pessoa na hora do sono. Mas o estresse do dia a dia talvez seja um dos fatores mais que contribuem para um sono ruim, né? E que é fundamental. A pessoa, quando dorme bem, ela consegue transformar o mundo. Quando ela dorme mal, ela não consegue transformar nem a si mesma. Gente, isso daí eu estou louca para saber o resultado dessa pesquisa assim que vocês, sei lá, um ano depois que vocês colocarem isso no mercado. Você sabe que esse tipo de tecnologia já existe muito nos esportes. Existem empresas americanas que vendem produtos, Fitbit, vende produto para a prática de esporte, que é justamente isso. Ela mede um conjunto de, por exemplo, a parte cardíaca, respiração. Isso sim. Pois é. E existem também empresas do campo da eletrônica que vendem sensores
para a qualidade do sono. O que nós estamos fazendo é incorporar ao produto têxtil. É muito interessante. Nós não queremos vender vamos dizer, o hardware. Nós não somos uma empresa que vende o hardware de eletrônica, mas incorporar ao produto têxtil e, com isso, ajudar o consumidor, eu acho que é importante e relevante. Bom, como é que está economicamente a Coteminas? Como é que se vê a economia do Brasil e da empresa junto? Eu acho que o presidente do Banco Central, Ilan, tem razão. Ele falou recentemente que o Brasil não pode perder a oportunidade de manter por longo prazo a taxa de juros baixas e a inflação baixa. Eu acho que a gente está chegando em um momento de uma taxa de juros que não é das mais baixas do mundo, é verdade, porque se nós na próxima reunião do Copom levarmos a Selic para cerca de 7,25, não é? E algumas instituições financeiras muito conceituadas já fazem prognóstico dela estar abaixo de 7 até o final do ano. Quando a gente vê que a inflação vai ser menos de 3, a taxa de juros real ainda é da ordem de 4%. 4% relativamente ao resto do mundo ainda é alta. Ainda é alta, mas né? Para os padrões brasileiros já é uma taxa razoável. E a gente também tem que compreender que a taxa Selic no Brasil só de fato incide sobre mais ou menos metade do crédito na economia, porque a outra metade do crédito na economia é indexada, é carimbada, não é? Então, ela sempre tem que ter um esforço um pouco maior para conseguir produzir os seus efeitos. De qualquer maneira, eu acho que vai ser transformacional se nós conseguirmos, por um prazo longo de tempo, mantermos a inflação baixa e essa taxa de juros em torno de 6,5%, 7%. Para você ver, só terminar um raciocínio, Sônia, desculpe, para o Estado brasileiro, que deve cerca de 4,7 trilhões de reais, no ano passado a Selic esteve em 14, mais ou menos, na média, né? No ano que vem, deve estar a 7, na média. A redução da despesa com pagamento de juros é de mais de 320 bilhões de reais. Porque a gente fala no Brasil muito gasto público, déficit público, mas, na verdade, a principal rubrica de gasto, que é juros, ninguém fala. E mais de 300 bilhões de redução de despesa com juros é muito significativo. E é transformacional, e o Ilan tem razão. Nós, brasileiros, nossa sociedade, não podemos nos dar ao luxo de perder a oportunidade de manter essas taxas nesses patamares. Preciso de uma série de coisas para isso, né? Fazer só um adendo antes do nosso intervalo. Isso também vai refletir e impactar muito nas empresas, que também vão ter mais dinheiro para investir, muito mais capital de giro, né? Sem Mas dúvida. Um segundinho. No próximo bloco tem mais conversa com Josué Gomes da Silva. Voltamos com o Josué Gomes da Silva, que comanda o maior grupo têxtil líder no segmento de cama, mesa e banho. Josué, estamos falando aqui do dinheiro que está sobrando por causa da queda da taxa de juros, sobrando tanto para o governo quanto para as empresas, né? Nesse contexto, a política descolou da economia? Não, o dinheiro ainda não está sobrando, eu acho que vai sobrar, né? E, de fato, tem uma defasagem entre a queda da taxa de juros e os impactos reais na economia. Alguns falam em cerca de 6 meses. Eu acho que nós vamos assistir, né, no início do ano que vem, um impacto muito favorável desta recente queda mais acelerada da Selic. E isso vai ajudar muitas famílias e, portanto, o consumo, ajuda as empresas a investirem mais e está ajudando o governo de maneira importante. Eu acho que a economia nunca se desloca ou se descola totalmente da política. E é óbvio que os agentes econômicos estão cansados das mesmas notícias que são, de certa maneira, não mesmas por culpa da imprensa, mas mesmo por culpa do comportamento absolutamente recorrente de malfeitos de alguns dirigentes nossos, né? E eu acho que as pessoas, como se cansaram um pouco disso, elas estão tentando se voltar para os próprios negócios e cuidando da sua própria vida, já que nós temos que aguardar, de fato, a próxima geração vir aí, se Deus quiser, com 2018 chegando, muitos dessa nova geração poderão estar nos ajudando no futuro do país. Eu acho que as pessoas se deram conta de que é melhor se voltar para o dia a dia, se dedicar aos seus negócios,
melhorarem as suas empresas, melhorarem o seu próprio balanço. As pessoas físicas têm feito isso, se desalavancado muito, até para estarem preparadas para um ciclo virtuoso que poderá acontecer em 2019 em diante. Nesse sentido, hoje, você, Coteminas, vocês já estão visualizando novos projetos, expansões, antes de 2018? Nós nunca paramos de investir, Sônia, até porque a indústria exige investimento constante. É verdade, nós diminuímos o nível de investimento e ainda existe um grau de ociosidade capaz de absorver crescimentos de demanda sem necessidade de grandes investimentos de capital. Mas nós temos investido muito no que é mais relevante. Nunca deixamos de investir e, obviamente, continuamos a investir naquilo que é mais relevante, ultimamente, muito fortemente, nesses projetos, como eu te disse. O projeto nosso de wearables, ou internet das coisas, muito interessante. O nosso projeto de transformação digital e muitos equipamentos industriais que vão permitindo que nós produzamos esses produtos, façamos a produção desses produtos de maneira competitiva. Agora, levando em consideração essa ociosidade, né? A economia está crescendo sim, e isso deve ser um processo lento. Nesse gap que ainda existe, não é necessário fazer novas contratações. Quando é que o mercado de trabalho vai reagir e a gente voltar... A ociosidade é mais de bens de capital do que de pessoas. Não é? Existe excesso de equipamentos, mas as pessoas estão relativamente adequadas ao atual nível de produção, pelo menos no nosso caso. Então, nós conseguimos crescer, temos que contratar pessoas, há uma economicidade no produto adicional produzido, porque os custos fixos já estão sendo pagos, não é? Você contrata mão de obra direta, mas a mão de obra indireta já está lá, supervisores, mecânicos já estão lá, eles são necessários, mesmo num nível de produção um pouco menor do que a capacidade instalada. Então, na hora que você cresce a produção, contratando mão de obra direta, você diminui o custo unitário de produção, porque todos aqueles custos fixos são divididos por maior capacidade de produção, por maior volume de produção. Então, há uma economicidade muito grande. O que não há é um crescimento de investimento tão acelerado. Agora, mesmo eu acho que a retomada de grandes, vamos dizer, contratações no Brasil em geral, desta vez vai ser um pouco mais lenta do que em períodos anteriores. Eu acho que, obviamente... E pode ser mais consistente também? A recessão foi profunda, não é? Desde talvez a década de 20 do século passado, nós nunca tínhamos tido um processo recessivo tão profundo e, portanto, a recuperação vai levar mais tempo, ainda que o Brasil sempre surpreenda, né? O Brasil tem uma capacidade de se recuperar muito forte. O importante é consistência no crescimento. Então, eu acho que a gente consegue vislumbrar isso à frente. Eu vou pegar esse teu gancho, consistência. A política econômica no Brasil, ela não tem sido, eu não vou dizer consistente, mas ela não tem sido regular. Ela muda a cada 4 anos, a cada 3 anos. Você fica um pouco mais heterodoxo, um pouco menos ortodoxo, enfim. Não existe uma linha permanente e consistente que possa ser adotada em 20 anos. Você acha que é possível acontecer algo assim nesse país? A verdade é o seguinte, matemática não é ideológica. Não é? A matemática é ciência exata. Não cabe ideologia em matemática. De maneira que a espinha dorsal de política econômica, que é muito ciência exata, não deveria variar em função de vamos dizer, posições ideológicas e de eventuais governos. Eu acho que uma espinha dorsal, e no mundo tem sido assim, no mundo civilizado, você vai na Europa, tem países que às vezes são governados
por partidos mais à esquerda ou por partidos mais à direita, e a espinha dorsal da economia não muda. Não é? Mudam, sim, políticas sociais, ênfase em aspectos principalmente sociais, não é? Mas não muda tanto a espinha dorsal da economia, porque a espinha dorsal da economia tem que respeitar matemática, e matemática não tem ideologia, matemática é uma ciência exata. 2 mais 2, tanto a esquerda quanto a direita, é 4. Josué, eu pegando um gancho aí com você, tem um empresário que ele diz muito repetidamente uma frase que eu acho interessante. Diz que antigamente existia o right or left, quer dizer, esquerda ou direita. E hoje existe o right or wrong, quer dizer, o certo ou errado, isso principalmente na área econômica. Você acha que é por aí? É demais. Desde que Deng Xiaoping falou que não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato, eu acho que isto deveria ter prevalecido. Infelizmente, de vez em quando, existem retrocessos, mas, no fundo, acaba prevalecendo. Tem um custo grande para a sociedade, às vezes, os retrocessos, mas a tendência geral é de que isso prevaleça no mundo. Não importa a cor do gato, o que importa é que ele casse o rato, o que significa dizer que o que importa, no fundo, é sempre o bem comum. Mas, para se alcançar o bem comum, a economia, que é meio, tem que estar bem gerenciada e tem que estar no caminho correto. Para bem gerenciar, existem alguns projetos que precisam ser aprovados. A reforma trabalhista já foi um grande avanço. A reforma da Previdência, por um impacto muito grande na sociedade, ela está patinando também por questões políticas. Tem como explicar para o brasileiro que, se essa reforma não for feita, daqui a uns anos ele não vai ter nem aposentadoria para receber? O estado do Rio de Janeiro e o que está acontecendo no Rio de Janeiro deveria ser uma eloquente demonstração dos riscos que o Brasil corre. Não é? Aliás, Sônia, nós brasileiros tínhamos que nos unir para dar uma solução à situação do Rio de Janeiro. Porque se é verdade que salvar o Rio pode significar também o chamado moral hazard, mas deixar o Rio de Janeiro, que é um estado simbólico para o Brasil, importantíssimo para o Brasil, na situação que está, eu acho que é muito preocupante para o Brasil. O Brasil vai ter que dar uma solução neste problema dos estados em geral. Talvez o Rio de Janeiro seja a situação hoje mais emblemática. Mas outros estados estão numa situação semelhante. E é uma demonstração clara de que matemática não tem ideologia. As contas têm que fechar. Agora, as contas do Rio não fecham. Elas estão, enfim, como você disse, talvez o Rio esteja na pior situação entre todos os estados no Brasil. Com cobertor curto, que cobertor você coloca ali? De onde sai esse cobertor? A federação está sem dinheiro. Mas, Sônia, queiramos ou não, um problema nacional. Você vê que o problema da criminalidade no Rio transborda para todos os outros estados, não é? Ou seja, não acho que caiba apenas ao Rio de Janeiro cuidar desta situação. Eu acho que cabe a todo o Brasil. Nós vamos ter que fazer um grande encontro de contas, não é? A dívida dos estados, de todos os estados, com a federação, vai ter que ser dada uma solução definitiva para isso. É verdade, de novo, vem um moral hazard e tem que se fazer alguma coisa que evite, dando uma solução para isso, que no futuro isso tudo volte. Não é vendendo necessariamente a SEDAI que vai resolver o problema do Rio de Janeiro. Não vai. Eu acho que isso não é um projeto para o país. Você privatizar para cobrir déficit público não é um projeto para o país. Eu acho que o Estado, ele tem até que sair da atividade empresarial. Acredito mesmo nisso. Estado mínimo, né? Não, eu não sou a favor do Estado mínimo. Eu sou a favor até, talvez, de uma certa maneira, do contrário do Estado mínimo. Eu sou a favor de um Estado forte. Mas para ele ser forte, ele não pode ser balofo, ele não pode ser grande. Certamente o Estado empresário é um desastre. O Estado, ele é ineficiente por natureza. Agora, por que o Estado tem que ser forte? Ele tem que ser forte para ser um bom regulador das atividades econômicas, ele tem que ser forte
para atuar na educação, que talvez seja a única forma de realmente reduzir de forma permanente as desigualdades sociais. Ele tem que ser forte para atuar na saúde pública e, principalmente, na função mais preponderante do Estado, e que está vendo que está falhando, que é segurança e defesa, não é? E, além do mais, prestação jurisdicional. O Estado também tem que fazer a prestação jurisdicional. Isso é parte de uma função natural do Estado, porque senão cada um vai ter que fazer ao seu próprio modo a justiça, e nós não podemos deixar isso numa sociedade civilizada. Então, na minha opinião, o Estado no Brasil ele não pode ser mínimo, ele tem que ser forte, mas ele não pode ser balofo, ele tem que ser eficiente. Para isso, por exemplo... Você acredita em Estado eficiente? Eu acredito. Por exemplo, existem carreiras de Estado no Brasil que são extremamente bem-sucedidas. Por que nós não fazemos isso para todas as carreiras públicas no Brasil? Por exemplo, Forças Armadas. Ontem mesmo eu estive em uma unidade da Força Aérea Brasileira, que é a Academia da Força Aérea, em Pirassununga. Um espetáculo, o zelo com a coisa pública, a organização e o ensinamento para os cadetes de primeiro, de segundo, de terceiro e de quarto ano, a formação de líderes, não só militares, mas cidadãos com valores. Eu acho que isso tem que se espalhar pelo Brasil. Eles são uma carreira de Estado eficiente, porque tem uma escola, tem uma formação e tem princípio, meio e fim a carreira deles, com formação não só como militares, mas também como cidadãos e como líderes do nosso país. Existem outras exemplos... Você não está defendendo a volta da... Não. Eu sou absolutamente a favor da democracia, pode ter certeza disso. Mas o que eu estou dizendo é que este exemplo de carreiras de Estado... Por que não acontece isso na saúde, educação, Boa pergunta. Eu acho que se existe isso, por exemplo, nas Forças Armadas, se existe isso, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, por que não podemos fazer isso em todas as carreiras de Estado? Então, eu pergunto para você. Pois é, eu acho que isso tem que ser implantado no Brasil de maneira urgente, para tornar o Estado forte, eficiente, e não para simplesmente nós irmos tirando o Estado de tudo, acreditando que o Estado mínimo é a solução. Eu não acho que para um país como o Brasil, principalmente com as desigualdades brasileiras, Estado mínimo seja a solução. Aliás, só para terminar esse raciocínio, eu sou um grande entusiasta, por exemplo, da criação do Partido Novo, como estrutura partidária moderna, organizada e muito bem estruturada, defendendo valores éticos e programáticos, e principalmente quem vota num candidato do Novo sabendo que está votando num conjunto de ideias. Eu não sou necessariamente partidário das ideias liberais, extremamente liberais, que o Partido Novo defende. Acho que é importantíssimo termos um partido como o Novo que defenda essas ideias. Mas não sou necessariamente partidário das ideias. Mas a estrutura eu acho que é um grande exemplo para o futuro do Brasil e muitos jovens se engajando nisso, eu aplaudo e sou entusiasta dessa nova renovação. Olha, Josué, eu vou fazer uma proposta aqui para você. Você voltar mais para conversar sobre isso e ver se alguém deixa a gente voltar 20 anos atrás para a gente poder começar com essa molecada tudo de novo. Obrigada pela sua entrevista. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Bom, o Show Business de hoje termina por aqui e eu, Sônia Raci, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!